Amém, gente? Nós queremos ministrar uma palavra ao seu coração, porque esse mês de janeiro tem sido um mês que o Senhor tem nos dado direções claras para a gente viver algumas expectativas de Deus. Nós temos falado que o ano de 2026 é um ano de milagres. E esse não vai ser um ano que nós vamos ficar passivamente esperando os milagres acontecerem. Nós vamos nos preparar para os milagres que Deus tem para nós. Nós vamos tomar alguns direcionamentos, alguns posicionamentos importantes. E desde o primeiro culto desse ano, a gente tem recebido direcionamentos que vão desembocar em milagres sobre nós, que vão realmente nos dar a oportunidade de viver, experimentar coisas sobrenaturais da parte de Deus. Mas, irmãos, nós estamos entrando num tempo e a gente tem sido aí bombardeado de tanta coisa à nossa volta, de tantas notícias, de tantas coisas que tem tentado tirar o nosso foco, que tem tentado, de alguma forma, deixar o nosso coração nebuloso, sem entender a vontade de Deus, a voz do Senhor. E existem muitas coisas que o inimigo tem vindo para investir sobre nós. E aí a gente não pode perder essa noção, porque se a gente não entender a cosmovisão daquilo que Deus quer fazer, se a gente começar a olhar o agora, o presente, as coisas que estão acontecendo bem pertinho da gente, ainda que muito reais, ainda que muito latentes, que tangem a nossa vida, que tocam o nosso coração, e a gente perder a noção da grande figura que Deus está construindo, de que o que nós estamos vivendo hoje faz parte do processo de milagre de Deus sobre nós. E se a gente perder a noção de que essa é uma construção, que hoje não pode só ser o fim de todas as coisas, quando eu não tenho o que eu quero, quando eu chego num limite, quando eu encontro uma porta que se fecha, situações que às vezes fogem do meu controle, eu olhar e dizer: Deus se esqueceu de mim, as coisas não estão andando, eu vou abrir mão da minha fé, eu vou abrir mão dos planos de Deus. A gente corre um grande risco de abrir mão do que Deus quer fazer, porque a gente não está entendendo o que Deus está fazendo à nossa volta. E o tema daquilo que eu quero falar nessa noite é encontrados fiéis. Você recebeu um papelzinho na entrada, tem os versículos que nós vamos utilizar. Utilize isso, faça notas, escreva alguma coisa que Deus falar com você. Nessa semana nós vamos esmiuçar, conversar sobre isso nos nossos grupos de crescimento. Mas nessa noite eu tenho só uma tarefa: trazer para você um alerta daquilo que Deus está fazendo à nossa volta. De a gente não perder noção de que sim, nós vamos viver milagres. Sim, nós estamos prontos para viver o que Deus tem para nós. Mas nós não podemos perder noção de que nós estamos no meio de algo que Deus está fazendo. De não só a nível pessoal da minha família, da minha casa, mas Deus está escrevendo algo à volta do mundo. Deus está utilizando a minha vida como igreja, a sua vida como igreja, para estarmos alertas, vigilantes, atentos aos sinais dos tempos, porque nós estamos no meio disso tudo. E se a gente começar a pensar só nas minhas necessidades, nos meus problemas, eu corro um grande risco de perder noção de que Deus está escrevendo algo e parar pelo meio do caminho. Quando a gente lê a palavra de Deus do começo ao fim, a gente vai perceber que tudo caminha para o dia do Senhor. Esse evento que é o clímax, um confronto entre o poder das trevas e os propósitos de Deus. Há muitos elementos que são envolvidos nesse assunto, e eu não tenho por objetivo aqui esmiuçar todos eles, porque esses assuntos do dia do Senhor, dos últimos tempos, das coisas que nós temos vivido, podem aqui gerar uma série de ministrações, porque tem muito assunto para a gente falar. Mas eu vou mencionar apenas algumas coisas que precisam ser faladas hoje para nos deixar prontos, para que no meio das lutas e dos desafios que a gente esteja vivendo, esperando os milagres de Deus acontecer, esperando a ação do Senhor sobre a nossa vida, eu não posso perder a noção de que tem algo acontecendo à minha volta, de que nada só se resume aos meus problemas, tem alguma coisa acontecendo, e se eu perder a noção disso, eu paro no meio do caminho. Quando a gente se aproxima do tempo, e a gente crê nisso, que nós estamos nos aproximando desse tempo que a Bíblia chama de últimos dias, mais urgentemente a gente precisa estar despertos, a gente precisa estar atentos.
tanto individualmente como igreja, não só a nossa igreja, mas igreja com um I maiúsculo, a igreja de Jesus. A Bíblia diz que Deus abalaria a terra, e não apenas uma vez, mas Ele se moveria em toda a terra, trazendo nos últimos dias um grande avivamento espiritual. E esse avivamento, esse derramar do Espírito de Deus, seria maior do que qualquer outra coisa que nós já vimos na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, ainda que a gente vai experimentar esse grande avivamento, a palavra também fala sobre essas ondas de rebelião, de escuridão, que se levantariam à nossa volta. E a gente não pode ser levado por essas ondas, porque se a gente for levado pelas ondas do que está acontecendo, a gente acaba dormindo, tirando os olhos do que realmente tem valor. E essas ondas, irmãos, estão acontecendo agora. A sua atenção tem sido disputada a todo tempo. A gente não sabe por quanto tempo ainda essas ondas de escuridão, de notícias ruins, de coisas que estão tocando toda a terra, em vários sentidos, quanto tempo isso tudo ainda vai durar. E existem aqui algumas ondas que a gente precisa estar alerta. São ondas que eu quero falar aqui, pelo menos algumas, para a gente entender e assimilar e perceber o que Deus está falando. A Bíblia diz que nesses últimos dias, antes do dia do Senhor, aconteceriam ondas de engano. O que é isso, pastor? Um afastamento da fé, uma apostasia. Pessoas que estariam entregues à dúvida, buscando apenas coisas que tangem a sua vida, coisas que agradam os seus ouvidos. Falsos mestres se levantariam nesse tempo, colocando as suas próprias ideias acima da palavra de Deus, não respeitando o que a palavra diz, mas sim aquilo que mexe com o ego, aquilo que amacia, que traz conforto momentâneo, mas na verdade nos leva a um engano, distorcendo as Escrituras, fazendo com que as Escrituras sirvam a nós, e não que a gente se encaixe dentro daquilo que a Escritura está dizendo. Nesse tempo de onda de engano, o pecado aumentaria. Jesus foi muito claro, Ele disse: fiquem atentos para que vocês não sejam levados por isso. Fica atento, porque essa onda ela é tão forte que pode nos carregar. Não deixe essa onda te capturar. Fica alerta, tenha força. O que nós estamos vendo à nossa volta, irmãos? Se você entrar na internet, se você não precisa ir nem muito longe, você começa a escutar tanta coisa. Você escuta ali uma palavra aqui, outra ali, e você começa a ficar confuso com tanta informação. Eu sempre digo, alguém já me abordou dizendo: pastor, eu tenho dúvidas sobre isso, alguém já falou aquilo falou outro. Falei: irmãos, nós precisamos nos debruçar na palavra, porque nesses últimos dias viria uma onda de engano, e essa onda de engano só vai levar quem não estiver firme, a pessoa que não sabe. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar alertas. Outra onda que viria seria a onda dos tempos difíceis e de grandes abalos. Hello! Desastres naturais, pragas, eventos climáticos extremos, fomes, guerras, conflitos entre povos, conflitos nas casas, nas famílias, conflitos muito próximos de nós. Jesus disse: isso são apenas as dores de parto. Ainda não é tudo, mas a gente, ao ver isso, a gente já tem que entender que esse é um termômetro de Deus, que cada vez mais essas coisas vão acontecer, porque elas estão apontando para algo muito maior, algo muito mais grandioso, que eu não posso perder noção disso. E aí, irmãos, a gente ouve isso e tem um grande problema de ficarmos com medo. Tem gente que nem gosta que fale sobre essas coisas. Isso me dá medo. Não, meu irmão, isso não é para te dar medo. As coisas que a gente vê à nossa volta, se a gente não tiver firmado na palavra e não tiver a visão do porquê que nós estamos vivendo, sabendo o nosso resultado final, o medo, a ansiedade só aumenta à nossa volta. E se a gente não tiver firmado na palavra, a gente vai ser engolido por essa onda de tempos difíceis e grandes abalos. E é por isso, irmãos, que a gente precisa nos aproximar cada vez mais de Deus, à medida que o tempo avança. Uma outra onda é a onda do amor de muitos que esfriaria. Eu não sei se você percebe isso, mas
por causa do aumento da maldade, por causa do aumento da divisão, do ódio, da perseguição, forças espirituais, elas tentam o tempo inteiro fechar o nosso coração, nos afastar de pessoas e do propósito de Deus. Nós nos tornamos muito, não ofensivos, mas ofendíveis, se essa é uma palavra que eu posso usar. Ficamos ofendidos por muita pouca coisa, não temos resistência, paciência, não conseguimos nos colocar no lugar de ninguém, temos a nossa razão, falamos aquilo que vem na nossa cabeça, o cérebro deixa de estar aqui para estar na ponta da nossa língua. Começamos a usar de ferramentas que seriam ferramentas para construir, para destruir. Mas Deus nos chama a uma escolha. Nesses últimos dias, a igreja vai ser uma igreja diferente, vai se separar de todo esse movimento do mundo, se formos um povo banhados por amor. Escolha andar os caminhos do Senhor nesses últimos dias. Escolha andar nos caminhos que o Senhor nos indicar, seguir os passos de Jesus. Ter o amor de Deus fluindo dentro de nós, através da nossa vida. É isso que vai mostrar ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. Outra onda que vem sobre nós nesses últimos dias é a onda de sermos amantes de nós mesmos e menos amantes de Deus. Isso aí é muito claro. Vai chegar esse tempo, e esse tempo é agora, a gente já consegue perceber ele à nossa volta, em que as pessoas vão se tornar apáticas aos propósitos de Deus. Na verdade, as pessoas, elas nem se importam se Deus tem um plano, um propósito para alguma coisa. Eu quero o que eu quero agora, e eu vou fazer de tudo para viver isso agora. Mas Deus está levantando nesses últimos dias, no meio dessas ondas e desse mar revolto, que indica que vai chegar o grande dia do Senhor. Eu creio que nesses dias Deus está levantando uma igreja que vai ser testemunha em todas as nações de que há um povo preparado para a volta do Senhor. Mas com tudo isso acontecendo, irmãos, com tudo que a gente tem visto à nossa volta, o que me abisma ainda, o que me deixa ainda assim surpreso, é de que tem muita gente, especialmente nós que somos chamados para viver não como gentios, mas viver a nova vida no Senhor. Tem muita gente que continua indiferente, como se nada tivesse acontecendo. Continua tocando a vida, jogando, empurrando com a barriga, vivendo os problemas e focando em si próprio. A Bíblia nos alerta, irmãos, diversas vezes. Esse é um tema talvez recorrente, um dos mais recorrentes na palavra, que nós precisamos estar alertas. Porque se nós não estivermos alertas, nós somos facilmente capturados por um sistema que nos afasta de Deus e dos seus propósitos. Olha o que Jesus diz lá, nós vamos ler o texto principal, está lá em Lucas no capítulo 21. Olha o versículo 34 a 36, diz assim: tenham cuidado, não deixem o seu coração se entorpecer com farras, com bebedeiras, com coisas fúteis, nem as nossas bebedeiras, mas às vezes a gente se entorpece com os outros, vendo os outros desfrutar, os outros conquistando, as coisas acontecendo à nossa volta. Não tenham cuidado, não deixem o coração de vocês se entorpecer com essas coisas, nem com as preocupações da vida. Não deixe que esse dia, o dia do Senhor, atente para isso, irmãos, isso é Jesus falando para nós. Não deixe que esse dia os pegue o quê? Diga, desprevenidos, como uma armadilha. Deus nunca intencionou que esse dia do Senhor nos pegasse como uma armadilha, fosse algo surpresa. Não, nós já temos que estar pronto agora, ainda que a gente não saiba quando vem. O nosso papel é viver como se ele chegasse agora. Então não fique desprevenido, como se esse dia fosse uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos os que vivem na terra. Aí o versículo 36 diz o quê? Vamos ler juntos? Estejam sempre atentos, vamos ler com mais força, e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão. E de quê? E de estar em pé na presença do Filho do Homem. Essa é a expectativa. Ore para que naquele dia você fique de pé diante do Senhor.
Eu quero declarar, meu irmão, que essas ondas que virão, os problemas que têm vindo, não vão deixar você prostrado. O objetivo de Deus é manter você de pé. O plano de Deus para você é manter você de pé, com seus olhos abertos, sua mente conectada com aquilo que o Senhor está fazendo. Em Mateus 24, 42 diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Então permanecer despertos, permanecer vigilantes, permanecer atentos, em alerta. Isso tudo, irmãos, fala de como nós precisamos nos manter em prontidão espiritual. E Deus nos desperta para que a gente possa andar em preparo espiritual, com os olhos para ver, para poder vencer, e com clareza para cumprir o propósito de Deus. Você vai experimentar coisas extraordinárias na sua vida. Você vai viver os milagres da parte do Senhor. Você vai ver a boa mão do Senhor sobre você. Mas nós não podemos esquecer que a gente está dentro de um contexto. E se a gente não tiver clareza, percepção espiritual, prontidão espiritual, para se manter firme, a gente abre mão de tudo. Então, como que a gente vai permanecer desperto? E eu quero aqui trazer 3 coisas que estão em Mateus no capítulo 25. Esse texto é muito maravilhoso, você pode ler, porque Mateus 25 traz 3 histórias. E essas 3 histórias são 3 atitudes que a gente precisa ter para se manter desperto, para ser encontrado fiel, para não abrir mão dos princípios e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, como que a gente vai se manter desperto? Primeiro, irmãos, primeira coisa que a gente precisa fazer: estabeleça o seu primeiro ministério. Olha o que diz lá em Mateus no capítulo 25, você já conhece essa história, mas eu quero só te lembrar alguns princípios dela. Mateus 25, 1 a 4 diz: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. Vamos parar por aqui, porque você já sabe o que acontece nessa história. Se você não sabe, eu vou te dizer. Essa é uma parábola que Jesus está contando, e nessa história é a história de um casamento. E no casamento judaico, o noivo saía para preparar o casamento e ficava longe, talvez por 1 ano ou mais, preparando todas as coisas. A noiva tinha que estar pronta, porque não tinha meios de comunicação como nós temos. Então nunca se saberia quando o noivo voltaria. Mas antes dele chegar, ele enviaria mensageiros gritando: o noivo vem chegando. E certa noite, essas virgens que cuidavam da noiva, que eram ali suas damas de honra, são pessoas que cuidavam à volta dela, estavam sempre a postos esperando o noivo. Ele podia chegar à noite, ele podia chegar no meio da madrugada, ele podia chegar de dia, não se saberia o dia que ele voltaria. Então aquelas moças tinham que estar com ela todo o tempo para prepará-la, porque quando chegasse o grito de lá vem o noivo, em breve ele voltaria, e elas teriam que aprontar todas as coisas e deixar a noiva pronta, para que quando o noivo chegasse, ela estivesse pronta para o casamento. Então a Bíblia diz que haviam 10 dessas virgens cuidando de uma noiva. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Loucas, irmãos, e prudentes pelo simples fato do nível de preparação que elas tinham. 5 andavam preparadas. Tinham uma candeia, que era mais ou menos isso aqui, com um óleo que servia para acender. E aí, quando aquele noivo chegasse, imagina na calada da escuridão da noite, não tinha luzes como nós temos hoje. Precisava de uma iluminação para saber se aquele noivo era o noivo mesmo. Se não tinha nenhum tipo de engano. Se aquilo que estava acontecendo era o que realmente precisava acontecer. 5 não carregaram óleo, carregaram uma vasilha, mas não carregaram óleo. 5 carregavam óleo. E todas essas 10 virgens, o interessante é a gente perceber que elas apontam para a gente salva, gente justificada, gente que é nascida de novo, estava numa posição correta diante de Deus. Elas estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa, talvez de uma maneira sem prontidão. Elas estavam no lugar certo, elas estavam perto da noiva, elas estavam fazendo a coisa certa, elas estavam cuidando, mas elas não estavam preparadas. Todas elas tinham lâmpadas. E isso representa, irmãos, a luz que precisa brilhar.
o chamado, o dom, o ministério, o que nos destaca como crentes, o que Deus confiou a cada um de nós, estava presente na vida dela. João 15,16 diz: vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi vocês para darem fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Todas as virgens estavam esperando, vigiando o noivo. E isso representa a igreja aguardando a volta de Jesus. Mas o Senhor faz uma distinção clara aqui: 5 insensatas, 5 prudentes. As insensatas, elas são definidas assim: levaram lâmpadas, mas não levaram o que, irmãos? Óleo. Lâmpada fala do que, pastor? Lâmpada fala do chamado. Lâmpada fala da missão. Lâmpada fala do ministério que Deus nos deu. Já o óleo, o que o óleo aponta? O óleo fala da presença do Espírito Santo. O óleo fala da presença do Espírito que age dentro do nosso coração. E é fruto de uma vida de intimidade com o Senhor. Que eu não posso carregar o óleo de ontem. Vida de intimidade com o Senhor não é uma coisa que eu adquiri lá atrás, há 30 anos atrás, e mantenho a mesma coisa. Não, é como um relacionamento. Intimidade com Deus é relacionamento, é a mesma coisa num casamento, irmãos. Está chegando o Valentine, você vai investir para trazer a sua esposa, para pagar um jantar para ela, vai comprar um presente para dar para ela nesse dia, você vai amá-la, você vai fazer. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque nós estamos investindo, nós estamos valorizando. Ah, isso é besteira, vai nessa que é besteira. Aparece um mais bonitão dando presente, você vai ver o que é besteira para você. Não investe, não diz uma palavra de carinho, não faz um agrado, não dá um cheiro aqui no cangote, a gente pode falar, as crianças estão lá na salinha. Não dá um beijo antes de sair para o trabalho, não investe pequenas coisas. São pequenas coisas, mas isso é o óleo que mantém o casamento ativo. No relacionamento, tem gente que fala assim: ah, ninguém gosta de mim, ninguém me chama para coisa nenhuma. Você chama alguém? Você vai em direção a alguém? Você é uma pessoa agradável de estar perto? Porque ninguém gosta de estar perto de gente chata. Então, antes de exigir alguma coisa de alguém, seja a pessoa que você quer que os outros também gostem. E convida a pessoa, chama para jantar. Ah, mas só eu faço. Meu irmão, tem semeadura, mas vai chegar o tempo da colheita. Se você não faz, não tem como esperar. Tem coisas, irmãos, que a gente fica esperando que as coisas aconteçam, mas a gente está despreparado. É a mesma coisa, irmãos, é o óleo do investimento. Você está aqui, você veio. Deixa eu dar uma palavra para você no nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Porque às vezes a gente está aqui e nas ondas que vão empurrando a gente para lá e para cá, tem muita gente com muitos dons, muitos talentos, muita aptidão de Deus. Você veio para cá já com algumas coisas que o Senhor investiu em você lá no Brasil, te deu ideias, te deu habilidades especiais, te deu coisas extraordinárias que você sabe fazer. Só que chega aqui, a gente é jogado para lá e para cá, a gente vai esquecendo que o Senhor nos fez aquilo. E a gente não investe nas áreas que o Senhor trabalhou na nossa vida. Quando chega uma oportunidade, a gente está despreparado, porque não tem óleo. E aí a gente fala assim: ah, nada aparece para mim. Não aparece porque você não está preparado. Porque quando está preparado, irmãos, vá e se esforce. Vá aprender o inglês. Vá fazer um curso. Hoje você pode fazer online, você pode fazer qualquer coisa. Quando aparecer alguma coisa, você está pronto. Eu quero liberar essa palavra, sabe por quê, irmãos? A gente vai esquecendo quem nós somos, quem o Senhor nos constituiu para ser. Nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes com o Senhor, meu irmão. Quero declarar isso sobre a sua vida. Ai, pastor, que ideia é essa? Não, você não pode, você não foi chamado para ser cauda, não. Você foi chamado para ser cabeça com Cristo, em humildade, debaixo da vontade do Senhor, servindo o outro, sendo um canal de Deus. Mas você também é digno das oportunidades que Deus vai abrir. Não é só para o outro estar sentado do seu lado, não. Você também vai prosperar e crescer. Você vai viver os sonhos e os projetos do Senhor para a tua casa, para a tua família, para abrir caminho para os teus filhos, para as tuas gerações. Você veio aqui, meu irmão, você está plantando a sua vida aqui para dar frutos para a glória do Senhor. Mas às vezes a gente não tem, porque a gente não está preparado. Essas meninas aqui, elas não estavam preparadas, não tinha relacionamento com o Espírito Santo diário, onde você está recebendo informação de Deus,
falando com o Senhor, aumentando seu amor por Jesus. As insensatas, elas não andavam perto de Deus. Elas estavam até ocupadas com as coisas de Deus, mas não andavam perto de Deus. E é um grande problema isso, irmãos. Tem muita gente ocupada com as coisas de Deus sem andar perto de Deus, e aí não dá certo. Não prioriza óleo na vida. Não prioriza um nível de relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa clara para você aqui nessa noite, no nome de Jesus. O seu primeiro ministério é o ministério do Senhor. Seu primeiro ministério é estar na presença de Deus. Mais do que você ser, não, eu estou trabalhando muito para dar um bom futuro para minha família. Glória a Deus por isso, trabalhe bastante, dê um bom futuro para sua família. Mas mais do que você adquirir alguma coisa para dar um futuro para sua família, você tem que ser um sacerdote dentro da sua casa, atraindo a presença de Deus para lá. Porque senão todo o recurso que você trouxer, vai tudo entre os dedos. Não, eu estou fazendo isso por causa da minha casa. Eu estou fazendo, irmão, tem uma coisa que às vezes a gente coloca, algumas justificativas, para dizer, não, eu não posso ser um pai insensato, eu não posso ser um marido que não provê. Irmão, tudo isso é importante, mas acima de qualquer coisa, o seu primeiro ministério, a sua primeira responsabilidade é manter a sua vida com Deus. Buscar o Senhor, adorar o Senhor, amar o Senhor, conhecer o Senhor, obedecer o Senhor. Conhecer o Senhor, não só dizer ouvir falar dEle, mas ao ponto de render a sua vida por completo a Ele. Esse é o nosso primeiro ministério. Esse é o lugar que a gente recebe óleo do Espírito para andar, onde a engrenagem da nossa vida não trunca, não fica parado, não fica presa, não fica estagnada. O óleo de Deus vem, irmãos, e faz a gente acelerar, voar alto, chegar nos lugares onde o Senhor tem para nós. É ali que Deus renova o nosso coração. É na presença de Deus que nós somos moldados. É na presença de Deus que você recebe renovo. É que você recebe inspirações, ideias. É que reacende o temor, a admiração por Deus, a dedicação, a devoção ao Senhor. O meu chamado é muito importante, o seu também é. Família, fazer discípulos, alcançar pessoas, trabalhar, talvez o seu emprego seja uma missão que Deus lhe deu, e eu louvo a Deus por isso, faça isso com diligência e excelência, mas antes de tudo, o meu primeiro ministério é estar na presença do Senhor, é isso que eu vou ser cobrado naquele grande dia, e é nesse lugar de encontro com Deus é que eu recebo força, é que eu recebo amor, é que eu recebo sabedoria, esperança, é que eu recebo poder de Deus para cumprir todas as outras tarefas que o Senhor me deu. Tem gente, irmãos, que muitas vezes perde o foco e passa a focar na tarefa que Deus lhe deu. Deus te chamou sim para ser um marido. Deus te chamou para ser pai, Deus te chamou para ser uma esposa, uma mãe, Deus te chamou para ser um empresário, Deus te chamou para ser um professor, Deus te chamou para ser um fazedor de discípulos, Deus te chamou para ser um líder. Isso é um chamado de Deus, mas o primeiro ministério não é sair cumprindo essa tarefa, mas é olhar para Ele, Senhor, e dizer, Senhor, eu preciso das estratégias e das ferramentas para cumprir o que o Senhor tem me chamado a fazer. Porque é muito fácil, irmãos, eu achar que eu estou fazendo do meu jeito. E cumprir as coisas da minha maneira. E dizer, eu estou fazendo para o Senhor, é boa intenção. Só que boas intenções não pagam. A gente fala da palavra, a gente fala de ensinos, a gente se debruça sobre tantas coisas, mas o nosso coração já não está lá. A gente anda em piloto automático. Já não tem mais lágrimas. Já não tem mais intimidade. Já não tem aquele fogo que pega dentro do nosso coração quando a palavra é falada. Irmãos, eu estava lá em casa, nessa semana a gente está lendo, a gente começou desde o início do ano, fizemos um plano de leitura bíblica com os nossos filhos. E a gente está lendo Gênesis, parte do Velho Testamento, do Novo Testamento, um salmo e um provérbio. E a gente está indo assim, e o nosso objetivo é ler pelo menos 2 vezes no ano a Bíblia, com as crianças. E a gente estava lá, lendo. E quando chegou hoje, essa semana foi a parte de ler a história de José. Irmãos, eu estava lendo a história de José na frente dos meus filhos. E eu comecei a me emocionar tanto com aquela história. Eu já li essa história, não sei, sem exagero, centenas de vezes. Mas eu lendo aquela história, eu me coloquei naquele lugar de misericórdia e graça, de que um dia eu também, que estava perdido, vou me encontrar com meu pai.
que há uma esperança. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a ficar engasgado lendo aquela história, as crianças olhando para mim, dizendo, o que está acontecendo? Porque eu comecei a ler aquilo, não tinha nada, mas eu comecei a pensar como a graça de Deus nos resgata, como os planos do Senhor, o Senhor não me esqueceu. Eu posso ter sido jogado num calabouço, eu posso ter passado por tantas coisas, mas eu tenho alguém que conhece o meu nome, sabe ao meu respeito. Eu sei, às vezes a gente se gaba dizendo, o fulano de tal me conhece, o dono dessa empresa é meu amigo, o fulano que é famoso, ele sabe dar o meu respeito, mas eu não quero nem saber disso. Eu sei que o dono de todas as coisas, o Senhor dos céus e da terra, o Pai de toda a eternidade, o Senhor que é rico em abençoar, Ele com a palavra da sua boca soprou e tudo se fez. Ele que é Senhor, Ele que é Salvador, poderoso, Ele é fiel, justo, Ele é grande, Ele é tudo. Ele me conhece, Ele sabe o meu nome, a minha história. E um dia eu vou ter grande prazer de abraçá-lo e dizer, meu Pai, meu Pai. Irmãos, qual foi a última vez que você teve prazer em ler alguma coisa que tem a respeito de Deus? Sem tentar achar coisas para você, mas se debruçar e começar a ver o Senhor lá. E aí, irmãos, Deus na sua misericórdia envia algumas coisas para nos despertar. Pessoais e globais. Coisas que são perto da gente. Tem gente que ainda não percebeu, não se alertou. Mas tem coisa que está acontecendo na sua vida aí que é um chacoalhão de Deus para você, meu irmão. Tem coisa que bota você de joelho diante da presença do Senhor. É ou não é, gente? Vamos ser honestos. Eu sei que você conhece um amigo lá seu que passa por isso, né? Você não, mas um amigo seu conhece. Você conhece, sabe que passa situações difíceis, né? Que lá você tem que orar e confiar no Senhor, porque os seus recursos, os seus conhecimentos, a sua habilidade, tudo não dá conta. Se não for o Senhor, não tem jeito. A gente precisa, irmãos, disso. Essas virgens insensatas, elas levaram a lâmpada, mas não tinha óleo. Elas tentaram cumprir o chamado, a tarefa, na força humana, em vez de buscar óleo no relacionamento com Jesus. E é por isso que Jesus chama elas de insensatas. E isso, irmãos, é muito mais fácil de acontecer do que a gente imagina. Pode acontecer com qualquer um de nós, comigo principalmente. Ninguém sabe, mas eu posso aqui, eu posso fingir que é alguma coisa, falar umas palavras e pelo tempo que eu já tenho de ministério, saber exatamente o que eu falo na hora certa e da maneira certa, e todo mundo achar que é uma bênção. E ele não tem óleo, acontece demais. Tem gente cantando aqui que já não tem mais óleo, tem gente servindo ali fora que não tem mais óleo, tem gente lidando com criança que não tem mais óleo, tem gente pregando de Jesus e falando, mas não tem mais óleo, não tem mais nada. Irmãos, é por isso que à medida que a gente avança, é essencial a gente colocar o nosso ministério com Deus em primeiro lugar. Deus está falando isso, você vai viver milagres, mas mais do que milagres, às vezes o que está acontecendo para você ver milagre, o resultado não é o objetivo final. O que é o objetivo final é você ir diante do Senhor e começar a ministrar diante dEle e se apaixonar por Ele novamente. A gente não pode permitir que as rotinas, que os compromissos, que os padrões da vida nos empurrem de canto para canto, de situação para situação. A gente só reage nas emergências. A gente só busca a Deus quando o negócio já entornou. No versículo 4 que nós lemos, a gente vê a atitude das prudentes. Elas levam óleo primeiro, é isso. As prudentes são assim. E no final de tudo, do casamento, quando o noivo passa, as prudentes vão com ele e as insensatas ficam para trás. Tentando, elas até vão e dizem, por favor, compartilhe o óleo comigo, agora eu estou sem óleo aqui. Aí as prudentes dizem, não podemos fazer nada disso. A gente não pode repartir o nosso óleo com você. É o que diz lá em Mateus 25, 8 e 9, as insensatas disseram aos prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E quando elas saem para comprar, o noivo passa, leva as prudentes e as insensatas ficam para trás. Quando finalmente elas conseguem chegar na festa, elas não são bem recebidas. A porta já fechou, a festa já iniciou. Não tem mais como elas entrarem.
À primeira vista, irmãos, parece que essa resposta das prudentes é até uma resposta dura. Mas não é falta de amor. É um princípio espiritual. As insensatas perceberam, a nossa lâmpada começou a se apagar, o nosso fogo está acabando. Mas posso ser sincero, o que determinou elas não terem óleo foi uma escolha. Elas escolheram não ter óleo, não levar óleo. Elas tiveram a oportunidade, mas escolheram fazer diferente. E é isso que treme o meu coração, sabe por quê? Porque é nas escolhas diárias é que a gente tem revelado isso. Irmãos, eu oro para que no nome de Jesus essa palavra esteja chacoalhando o seu coração. Não para trazer nenhum tipo de peso e condenação, mas para que você veja que muitas vezes nas nossas pequenas escolhas a gente tem escolhido outras coisas ao invés do Senhor. A gente não pode, irmãos, ninguém pode dar óleo espiritual para outra pessoa. Não é um ambiente que faz. A gente pode botar a culpa em todo mundo. A igreja é fria. Ninguém me ajudou. Fulano não ligou para mim. Eu não tenho cobertura espiritual. Eu estou assim, eu estou assado. Mas na verdade ninguém pode transferir nossa preparação espiritual. A gente não pode transferir nossa história com Deus. A gente não pode transferir as nossas vitórias. A gente não pode transferir a nossa fé, a nossa obediência, a nossa rendição. Não dá para transferir tempo real na presença de Deus. Não dá para transferir aquilo que foi escrito no meu coração, não dá. Você tem que ter essa experiência. A gente pode se encorajar alguém, a gente pode dar ferramentas, incentivar, conselhos, gerar algum tipo de movimento que faça isso, mas a gente não pode fazer as escolhas por essa pessoa. Nem buscar Deus no lugar delas. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Cada um precisa encontrar o Senhor pessoalmente. E existe um lugar só de onde o óleo vem, da caminhada com Deus, da caminhada de confiança, de obediência ao Senhor. Jesus deixa bem claro, líderes sábios, homens e mulheres sábios, crentes sábios, que não são imprudentes, não são insensatos, são aqueles que sabem priorizar e buscar a presença de Jesus. São esses que vão permanecer despertos. Pode ver, quando as lutas vierem, quando a escuridão bater na tua porta, quando as crises vierem, quem tem óleo sabe o que fazer e como se portar. Quem não tem fica correndo, batendo cabeça. Os insensatos, às vezes estão com o óleo acabando. E Jesus exorta, vá comprar óleo. Talvez, irmãos, hoje é uma palavra que está trazendo isso para você. Uma oportunidade de você pensar, como é que eu vou fazer isso? Porque comprar óleo fala de investimento, tem custo. Tem que abrir mão de alguma coisa. Tem que abrir mão do sono, tem que abrir mão do entretenimento, tem que abrir mão de distração, tem que abrir mão de oportunidades. Se a gente quiser ter óleo de verdade, a gente tem que ser intencional. Porque tem uma recompensa, irmãos. A recompensa é quando você investe em Deus, o óleo nunca acaba. Se você investir, vai dar certo. Segunda coisa que a gente precisa fazer, nessa história do capítulo 25, o que eu preciso para ser achado fiel no meio das lutas? Primeira coisa, eu preciso investir no meu primeiro ministério. O meu ministério é o Senhor. Eu preciso viver uma vida séria com Deus. Segunda coisa, seja fiel com aquilo que Deus colocou na sua mão. Para ser encontrado fiel, você tem que ser fiel com aquilo que Deus deixou chegar na sua mão. Mateus 25 continua, você vai ver que ele conta essa história das 10 virgens e ele logo conta uma outra história. A história dos servos que vieram prestar contas, foram deixados com talentos, e agora o Senhor volta e tem uma prestação de contas. Olha lá em Mateus 25, 21 a 26 diz, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Quando ele vai embora de viagem, deixa talentos, deixa quantidades financeiras, quantias na mão dos empregados. Os empregados multiplicam aquilo, alguns multiplicam, o outro não. E aqueles, quando o Senhor volta, encontra com eles de novo e diz, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Mas veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2, o Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você é fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o meu talento no chão. Veja, está aqui o talento de volta que te pertence. E o Senhor respondeu, servo mau
e negligente. Você sabe que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Essa história é muito interessante porque o dono daquele lugar tinha uma quantia, vai e sai de viagem, deixa na mão deles. O que tinha 5 multiplica 5, o que tem 2 multiplica 2, mas o que tinha 1 arranja desculpas. E diz, sabe todas as coisas, olha, eu enterrei, eu nem fiz nada com ele, porque eu sei que o senhor é muito mau, eu sei que o senhor colhe onde o senhor não planta, eu sei como é que o senhor é. Então está aqui, está de volta. Mas aqui, irmão, Jesus está deixando claro um princípio. Se você for fiel no pouco, Ele vai confiar você no muito. Nessa vida e na eternidade. O que às vezes a gente não está percebendo é que as lutas que estão acontecendo na nossa vida, os problemas que estão acontecendo na nossa vida, têm nos tirado a habilidade e nos dado a falsa sensação de que a gente pode dar algumas desculpas para Deus. E que a gente não está fazendo o que a gente foi chamado para fazer, e Deus é muito gracioso, Ele sabe, Ele tem tudo, Ele não precisa de nada de mim, então está aqui, Senhor, toma aí de volta. E a gente esquece que a gente tem um propósito, Deus nos colocou aqui, irmãos, nesse lugar, na sua casa, na sua vida, com um propósito específico. Deus te trouxe para essa igreja, como trouxe esses irmãos aqui nessa noite, com um propósito específico. Nós precisamos ser fiéis naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Muitas pessoas acham que o que realmente importa é o tamanho do ministério, ou a opinião das pessoas, ou o reconhecimento, ou os cargos, ou as posições. Mas quem define o nosso papel no reino de Deus não é plateia, não é o resultado das coisas, não são pessoas. Quem define é o céu. É Deus quem determina onde e como nós devemos servir ao Senhor. Todos nós aqui, irmãos, fomos chamados para fazer alguma coisa. Se você quer ver uma coisa, todos nós aqui somos líderes de algum lugar. Ah, mas eu não fui chamado para ser líder. Mas você, sem querer, você já é. Sem perceber, você é. Ou seja, de 3 ou de 3.000, você tem influência. Liderança é influência. Você influencia algo. Você influencia alguém. Se você é uma mãe, você tem filhos, você tem a sua casa, você tem as pessoas à sua volta. Querendo ou não, você tem um talento que Deus lhe deu. Uma habilidade que está sendo desenvolvida em você. Não caia nas mentiras do inimigo de dizer que você não tem talento, você não sabe de nada. Não, você é alguém escolhido pelo Senhor para fazer algo. O problema não é quantas pessoas você vai influenciar, mas é se você tem sido fiel com quem Deus confiou você para influenciar. Talvez você nunca vai ser um influenciador do Instagram, você nunca vai movimentar tanta gente. Como o deputado Nicolas Ferreira, uma bênção de menino, que Deus abençoe ele, esse movimento que ele está fazendo para acordar o nosso Brasil, amém, gente? Mas você pode fazer alguma coisa aqui, agora, nesse momento, na sua vida, com as pessoas à sua volta. Ser fiel a Deus por um longo período não é fácil. Manter paixão, foco, um coração inteiro, exige de nós dependência constante do Senhor. Mas no verso 25 a gente vê que o servo infiel, quando chega para aquele senhor, ele diz, eu tive medo. E esse é um dos grandes problemas. Não ter uma visão de quem é o seu Senhor, quem te chamou para essa empreitada, quem te confiou os talentos que estão na sua mão. Quem é que abre portas para você que ninguém pode abrir? Quem é que fecha portas sobre a tua vida que ninguém pode fechar? Quem é que determina o teu caminhar, o teu levantar, o teu deitar? Quem é que já deu ordens aos anjos para guerrear pela sua vida? Quem é que já liberou uma palavra de prosperidade sobre você? Quem é que escolheu você? Quando a gente não tem isso, a gente tem medo e a gente começa a apresentar para Deus uma lista de desculpas para não servir, para não usar a vida dele, para cumprir os propósitos de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, não se iluda, o Senhor não aceita desculpas. Eu vou repetir isso, vocês estão me olhando com a cara bem feia hoje, mas eu vou repetir isso para você. O Senhor não aceita desculpas. Ele deixa claro que o problema real não era medo, não eram as circunstâncias. Sabe qual era o problema desse servo? Era maldade e preguiça. Era isso. Era ter olhos ruins. Era a maldade que tomou o coração em transferir, o senhor é servo mau, o senhor é um servo mau, o senhor planta onde o senhor não colhe. Eu já vi o senhor fazendo tanta coisa. A gente vai tendo uma visão errada das coisas. A maldade que vai nos cercando, vai entrando no nosso coração, ofuscando quem realmente nos entregou algo para fazer.
E a gente diz, é melhor nem fazer. Isso soa forte, não é mesmo? Mas por que que Jesus diz isso? Por que que Jesus diz isso? Porque diante dele, irmãos, corre o grande risco de eu e você tentarmos apresentar justificativas para a gente não ter entregue a missão que Ele nos deu. Ah, Senhor, o Senhor sabe, eu era ocupado demais. Eu estou numa correria tremenda aqui. Eu vim para uma terra, Senhor, que o meu tempo é muito escasso. Sabe o que é, Senhor? Eu não fiz porque eu me machuquei no passado. Então agora, eu não vou me doar por completo mais não. Chega. Os relacionamentos passados me marcaram. As pessoas não me trataram bem. Ninguém quis ficar comigo. Isso aí que tem que fazer não é muito bem a minha praia. Isso me deixa desconfortável, Senhor. O Senhor sabe que eu não estou muito assim. Eu não sou muito preparado. Deixa outro. Ai, Senhor, o que o Senhor está me pedindo é difícil demais. Eu nunca fui preparado para isso. Eu não gosto de ir para esse lugar. Eu não sou muito bom nessa outra coisa. Irmãos, pessoas que aceitaram para si o perdão dos pecados, que nasceram de novo, mas não se sentem movidas a viver os propósitos do Senhor, tem alguma coisa errada. E Jesus vai dizer assim para nós, naquele grande dia, se a gente chegar com as desculpas, olha, esse não é o problema. O problema é que você se deixou ser tomado pela maldade, pela preguiça. E à medida, irmãos, que o tempo avança, a gente só vai vendo que a maldade vai aumentando. Vai trocando a maneira como a gente olha as coisas. A vontade de fazer as coisas vai diminuindo cada vez mais. Do compromisso, da luta contra o pecado, da indiferença espiritual. A mídia, irmãos, o tempo inteiro, você passa a semana inteira fazendo o scrolling e vendo uma porção de bobeira e enchendo a tua cabeça de situações que não estão te agregando em nada. Só estão te dando ideia e fazendo o teu coração dizer, não vale a pena, olha, eu nunca vou chegar desse jeito, isso aqui é um alvo muito grande, isso aqui, sem querer, irmãos, a gente vai deixando esse lixo entrando na nossa cabeça, e aí essas coisas que vão ou diminuindo ou aumentando o nosso ego, entorpecem a gente, tira a visão de quem nós somos, e sem perceber, irmãos, a gente começa a viver uma vida para nós mesmos, a gente se enclausura, a gente se fecha, a gente para, e tudo isso nos captura, nos afasta de Deus. Maldade, preguiça espiritual são uma realidade muito séria. E aí, irmãos, a gente precisa partir para o terceiro ponto, que eu quero chamar os irmãos aqui para me ajudar. Como que a gente vai se manter pronto? Eu preciso ser fiel naquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. E uma das coisas que a gente vai ver, que o Senhor tem nos chamado, é o ponto 3, que nós precisamos amar as pessoas à luz da volta de Jesus. Sabe, irmãos, Mateus 25 termina com algo muito interessante. Eu vou pular alguns versículos, os irmãos da mídia me ajudem aí. Eu quero ler o texto que está lá em Mateus 25, já no final do capítulo, versículo 34 a 36. Diz assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Naquele grande e eterno dia, a gente não vai, irmãos, conseguir vencer se a gente perder a noção de que a gente tem que continuar amando as pessoas à nossa volta. De que o Senhor não nos chamou para viver uma vida voltada somente para nós. Que a gente sim precisa amar o Senhor de todo o coração. E amar o Senhor é amar o próximo. É estender a mão. Tudo que Deus nos chama a viver se resume a isso. Confiar em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Ou seja, amar alguém, se estender na vida de alguém. A Bíblia é clara, atitudes sem amor impedem a obra de Deus. Sabe, irmãos, escolher amar exige coragem, exige caráter, exige humildade, exige fé. Tudo à nossa volta nesses últimos dias tem nos empurrado para a gente viver uma vida só para nós. E a gente pode chegar num culto como esse e dizer assim, puxa, não falou nada para mim. Esquecendo que a voz de Deus nos prepara para coisas muito maiores do que aquilo que a gente está vivendo agora.
de que talvez nessa semana você vai ter uma conversa com alguém que precisa exatamente se lembrar de quem ele é no Senhor e o que precisa acontecer. De que essa luta que você está vivendo vai te empurrar para você conhecer pessoas, você ter contato com gente, você ser um canal de Deus para alguém que nunca teria contato com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. E aí a gente está tão preocupado com os nossos problemas que a gente esquece que as nossas mãos precisam continuar trabalhando para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Sabe, irmãos, eu quero dizer isso para você com muito temor e tremor hoje, porque naquele grande dia, Mateus 25 termina de uma maneira muito triste, porque ele diz: olha, eu fiz tudo isso, eu tive fome, eu tive sede, eu fiz tudo aquilo, você não foi. Ele diz: mas quando que o Senhor fez isso? Ele diz assim: quando vocês fizerem algo a um desses pequenos, aos que não têm, quando você for um canal de Deus, um canal meu, da minha presença para a vida de alguém, era para mim que você estava fazendo. Aí ele diz: mas no teu nome nós fizemos tanta coisa. E aí no versículo 40 ele diz assim: então o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, fizeram a mim. E lá no final ele vai dizer assim: olha, vai chegar aquele grande dia, que infelizmente você pode dizer que fez bastante coisa, mas eu não te conheço. Não conheço. Irmãos, o Novo Testamento exorta mais de 20 vezes a gente orar e vigiar. Vigiar e permanecer desperto. Como é que está a tua vida aí, meu irmão? Você está percebendo os movimentos de Deus à sua volta? Será que você tem andado tão preocupado com as coisas que realmente estão acontecendo? Eu não quero tirar o peso das coisas que estão acontecendo, elas estão acontecendo. Mas olha a sua volta. Irmãos, o mundo está sendo abalado. Os governos estão sendo abalados. As guerras estão acontecendo à nossa volta e bem perto de nós. E a gente está pensando: não, o que eu preciso é isso, Senhor. Uma coisinha que é tão pequena, basta uma palavra de Deus e algo se libera. E um milagre acontece. Mas você faz parte de algo muito maior que Deus está fazendo. Será que você está disposto a viver esse grande projeto de Deus para a sua vida? Só vai viver quem estiver desperto, meu irmão. Só vai viver quem estiver alerta, ligado naquilo que Deus está fazendo. Talvez essas palavras que a gente falou no mês de janeiro não foram aquelas palavras: um novo ano, um novo você, vamos, ai, tudo bem, muito fofinho. Mas o que a gente precisa entender é que Deus tem expectativas para nós. O tempo está correndo, os dias são maus, o relógio de Deus está batendo, e nós como igreja temos que responder aquilo que o Senhor tem pedido de nós, amém?